Então, a gente vai estar falando aí sobre a população brasileira, onde, nessa unidade 3, a gente está falando sobre a formação do Brasil. Então, na formação do Brasil, a gente vem falando aí sobre os povos indígenas, quando os portugueses chegaram no Brasil, foi que encontraram, quem estava aqui já. A gente falou também entre esse encontro do Tupi, dos portugueses, do território indígena. Nós falamos também da diáspora africana, como foi que esses africanos vieram parar aqui, sobre essa cultura deles, o contato entre africanos e europeus, como esses africanos sofreram quando vieram para o Brasil, tanto que eles sofreram aí na viagem, sobre as ações. Nós estudamos aí sobre deixa eu admitir aqui o coleguinha, sobre os europeus aí, sobre o que eles contribuíram, o que eles fizeram para o Brasil, o que eles tomaram do Brasil. Falamos também sobre os franceses, os holandeses. Então, quando a gente fala sobre o povo europeu, a gente não fala somente dos portugueses, a gente fala de outros povos aí, de outros países que vieram, dos povos aí de outros países que vieram também para o nosso Brasil. Então, a gente falou também de alguns costumes que eles não tinham e que eles começaram a aprender conosco e alguns costumes deles que eles ensinaram para a gente. Então, falar da população brasileira é quando a gente começa a falar aí a população brasileira começa a ser constituída lá no período da colonização, né? Então, na sua origem, além dos colonos portugueses, estão os índios, os americanos, os negros africanos. Então, as principais estimativas referentes à população indígena na época do descobrimento eram muito diversas entre si, variando de 1 milhão a 3 milhões de indivíduos, onde hoje, infelizmente, essa população ela é baixíssima, né? E o certo é que essa população ela declina rapidamente com a colonização em função de doenças, fome, guerras, extermínio, e supõe que a independência aí dos 2/3 do povo nativo já havia sido eliminada até o ano aí da independência. Quanto aos negros, também são variadas aí as estimativas e calcula entre 3,5 e 4 milhões de indivíduos trazidos da África para cá, para o Brasil, pelo tráfico de escravos. Então, eles foram traficados, vieram aqui para o Brasil, não vieram de forma legal, vieram escravizados, onde eles eram pegos ali na África, eles vinham por conta de brigas, de guerra lá, por conta de dívidas. Então, eles eram escravizados, eles eram vendidos, trazidos para o Brasil de forma irregular, de forma precária, e muitos vieram de forma precária, muitos adoeceram, muitos no caminho, infelizmente, ficaram porque morreram e foram jogados ao mar. E nós não podemos deixar aqui de estar falando desse povo que formou aí a população brasileira, né? Então, nós temos aí os indígenas. Vou colocar aqui que eu coloquei trocado. Nós temos aí os indígenas, que é apenas uma expressão, né, dos índios, porque nós temos aí uma grande diversidade de povos indígenas, a exemplo dos povos como Caiapó, Yanomami, Bororó, entre outros. Então, quando eu falo indígenas, a gente não está falando de um único índio, nós estamos falando de todos os índios. Mas aí vem a tribo, né, de cada um, vem a tribo do povo do Caiapó, do Yanomami. Então, tem vários tipos aí de tribo. E a gente, quando fala indígena, é apenas a expressão para designar uma grande diversidade desses povos.
Os portugueses, por sua vez, que entram aí os europeus, né? Também tem uma influência diversas. Deixa eu colocar o coleguinha aqui. Também tem aí influências diversas. Vamos. Me perdi. Como os árabes, que denominaram a Península Ibérica. Essa diversidade era igualmente uma realidade entre os africanos, que podiam pertencer a diferentes troncos linguísticos e étnicos, como o Yorubá ou o Banto. Nós temos aí, a gente falou da diversidade de uma realidade entre os africanos. Então, foram povos que vieram para o Brasil e trouxeram aí sua contribuição, seus costumes, sua cultura, e fazendo assim com que a gente unisse a nossa cultura, o nosso costume com os deles, ensinasse a nossa cultura e nossos costumes a eles, e eles ensinassem a deles para nós. Tanto que nós temos até hoje aí uma vasta cultura, uma vasta costumes aí, e que a gente tem até hoje que não sabe de onde, muitas vezes nós não sabemos de onde vem essa cultura, esse costume. Às vezes uma palavra que a gente fala, ela é de origem africana, de origem europeia, e a gente pensa que foi criada assim do nada, de uma hora para outra, entre a gente. Mas só que ela veio de muito longe, veio desde o período aqui da colonização. Ai, como é ruim sem mouse. Que veio desde o período da colonização, quando os portugueses chegaram e começaram a colonizar o Brasil e a se relacionar aí com os povos indígenas. Então, nós vamos estar falando aqui um pouquinho sobre os costumes do povo brasileiro. Então, que costumes são esses? Como é que a gente pode estar falando? O que é que a gente pode estar falando desses costumes? É uma cultura composta entre vários fatores, como costume da população que formam, como a gente já viu aí, o modo de falar, o modo de se vestir, algumas gírias que a gente fala. Então, são costumes que nós temos. Como já foi possível a gente estar observando, a população brasileira tem sua origem africana, europeia, indígena, como a gente já falou, já em umas 3 semanas que a gente vem falando sobre isso. E esses povos, eles influenciaram a nossa cultura com suas tradições, com seu modo de pensar, de se expressar. Então, sua cultura. E dos povos indígenas, por exemplo, nós temos um exemplo ótimo, maravilhoso aí, que é o hábito do banho todos os dias, embora que algumas pessoas não gostem, mas é um hábito o que veio herdado aí dos índios, e está tomando banho todos os dias, a culinária, como a mandioca, a tapioca, a comida de milho. Então, tudo isso que foi aí já um costume trazido dos índios. Então, o índio que planta ali a mandioca, que planta o milho, e do milho eles começam ali a fazer vários tipos de comidas aí. E com o passar do tempo teve aí já essa mistura da comida brasileira com a comida europeia, com a comida africana. Nós temos aqui onde os africanos eles contribuíram tanto com a formação da nossa cultura, como religioso, como a religião, por meio do candomblé, da Umbanda, além do português falado no Brasil, que traz diversas palavras de origem africana, principalmente a língua bando, como cafuné, batuque, banguela. Eita, fulano tá banguela, fulano... Quando o pessoal extrai um dente, aí a gente diz que fulano tá banguela, né? Às vezes aí a fulano tá banguela. Eita, faz um cafuné aqui. Então, essas palavras, elas são de origem africana. Ah, moleque! Eita, eu queria tanto um dengo. Bora lá, menina, esse é meu caçula. Então, quando a gente fala essas palavras, a gente vai estar
vai estar relembrando aí a cultura africana, tá? Quitanda, fubá, cachaça, dendê, macumba, cuí, cabadá, axé, candomblé. Então, essas palavras, elas são todas aí de origem africana. E eles deixaram também, para a gente, nessa cultura, eles deixaram aí outras coisas, eles contribuíram aí com outras coisas, como, por exemplo, brincadeiras. Então, brincadeiras aí que vocês conhecem como picula ou pega-pega, né? O pega-pega aí, que é um jogo chamado na Bahia como nome de Lorubá-Picula, onde o grupo escolhe quem vai ser o pegador. Nós temos a brincadeira de pular corda, o chicotinho queimado, de estar pulando elástico, escravos de Jó, barra-bandeira ou barra-manteiga, como alguns falam. Então, são tradições trazidas aí dos africanos, são costumes deles e que trouxeram para cá e que a gente acabou adotando esses costumes. Além do português, também, como a gente falou, né, no slide anterior, algumas palavras, e também a comida, como o acarajé, o vatapá, a farofa, a feijoada. Então, são costumes africanos. Então, são comidas africanas que se popularizaram aí no nosso Brasil, que nós adotamos para a gente. Então, o acarajé e o vatapá são muito consumidos na Bahia, principalmente na Bahia, pelos baianos, onde nós temos aí uma grande quantidade de povos negros, né, que ficaram lá na Bahia, tem muita quantidade. Aqui foi, meu amor? Uma grande quantidade. A farofa, a feijoada, onde a gente sai pegando aí algumas carnes e colocando junto com o feijão. E da herança portuguesa, nós temos aqui, bora, amor? A cultura, aí principalmente a língua, as estruturas sociais, a culinária e a confeitaria, que vem misturada aqui muito o açúcar com ovos. Então, nós temos aqui uma cultura, a cultura portuguesa na culinária, nós temos aí o bacalhau com ovos, com azeite, alguns temperos finos. E na doceria, aí a gente pode estar falando a mistura aí a base de ovos e açúcar. Então, por exemplo, o sonho, o quindim. Então, são alimentos aí de origem portuguesa que foram trazidos para cá, para o Brasil, e que nós adotamos também. Então, a gente agora vai na plataforma, onde nós vamos estar vendo aqui as línguas africanas e o português do Brasil. Então, vamos aprender um pouquinho mais aí sobre a língua africana, sobre o português no Brasil, sobre essas línguas do Brasil, que é falada no Brasil. Aqui nós falamos o português, mas contabilizam-se mais de 250 línguas faladas por povos indígenas e diferentes etnias. Então, vamos estar falando um pouquinho aqui, vamos estar vendo um pouquinho aqui sobre isso, onde lá no início da colonização era cerca de 340 línguas. A necessidade da comunicação cotidiana fez com que os colonizadores aprendessem algumas línguas indígenas. Nos 200 primeiros anos de colonização, foi adotada a língua geral paulista. A variação da língua foi tupi, entendida e falada por portugueses e indígenas ao longo de toda a costa brasileira, então de todo o litoral brasileiro. Embora a língua portuguesa ela seja amplamente adotada, isso não foi um padrão ao longo toda a história do Brasil, e havia outras línguas de origem europeia que também eram faladas na época da colonização, como o espanhol, o francês, o holandês. Então, vamos estar vendo aqui as línguas africanas e o português no Brasil,
que está aqui na plataforma. Eu vou estar aqui compartilhando o som com vocês e a gente vai estar ouvindo, assistindo aqui o que ele está nos contando. Você já reparou que a língua que falamos no Brasil é diferente do português falado, por exemplo, em Portugal? O que será que a nossa história tem a ver com isso? Uma das particularidades históricas do lugar que hoje chamamos Brasil é a intensa miscigenação que ocorreu por aqui ao longo de mais de 5 séculos. Essa mistura contribuiu para modificar e enriquecer toda a nossa cultura e, em particular, a nossa língua. Vamos observar a influência das línguas africanas nesse processo. Estima-se que cerca de 4 milhões de africanos tenham sido trazidos para o Brasil entre os séculos 16 e 19 para trabalhar principalmente nas lavouras e na mineração. A origem desses africanos era muito variada, mas a maioria pertencia a 2 grandes grupos linguísticos, o Banto e o Sudanês. Do primeiro grupo, o Banto, destacam-se o idioma Quimbundo, falado em Angola, e o Kikongo, do Congo. Já no grupo sudanês estão o Iorubá, da Nigéria, e o Ewe, ou GG, da região onde hoje ficam Gana, Togo e Benin. No Brasil, o intenso contato entre as pessoas vindas da África e os falantes do português acabou provocando o que chamamos interação linguística. Uma consequência disso foi que nossos modos de falar a língua mudaram e novas palavras foram incorporadas a ela. São de origem africana palavras como caçula, dengo, cafuné, samba e bagunça. Outros exemplos são os verbos cochilar, fungar, xingar e zangar. A palavra nhoca, também originária da África, aqui virou minhoca. E calumba se transformou em calombo. A maneira como falamos no nosso dia a dia também mudou em virtude da influência africana. Por exemplo, os ditongos ei e ou viraram e e o. Assim, beijo é pronunciado beijo. Em vez de manteiga, falamos manteiga. Feijão se tornou feijão. E louco resultou em louco. O regime de escravidão que vigorou no Brasil impedia que a grande maioria dos negros dominasse a forma escrita da língua. Esse pode ter sido um dos motivos pelos quais a influência dos idiomas africanos ficou mais restrita ao campo da oralidade. Mas a rejeição a muitas dessas influências na norma culta do nosso português também pode ser, em parte, explicada pelo lugar que os negros ocuparam na sociedade brasileira e pelos preconceitos contra o que era associado à sua cultura. É importante reconhecer e valorizar este aspecto tão significativo da herança cultural africana, fundamental para a formação da rica e diversa cultura brasileira. A língua que falamos também é resultado de processos sociais que aconteceram no passado. Ao mesmo tempo, ela oferece indícios para que possamos conhecer melhor a nossa história. Beleza aí? Então, no século XVII, o governo de Portugal, querendo administrar o povo mais presente da colônia, resolveu investir na disseminação da língua portuguesa. E se as línguas indígenas foram amplamente adotadas por portugueses, foram vários os grupos africanos para o Brasil que falavam aí as línguas diversas. E para evitar que se unissem contra os senhores, houve a preferência dos colonos europeus por não concentrar as pessoas escravizadas da mesma origem em um só lugar. Então, se vinha os escravos ali, os africanos, eles começavam a colocar eles que falavam de forma diferente para que eles não
se unissem e combinassem aí com outros senhores de engenho. Então, os quilombos, por exemplo, que eram abrigos construídos por escravos fugidos, eles foram locais de preservação e prática de várias línguas africanas. E, apesar dessa reação dos portugueses, muitas palavras das línguas africanas foram incorporadas à língua portuguesa e faladas no Brasil. Então, a língua portuguesa não foi a única falada na colonização, tá? Porque fala-se em línguas gerais, indígenas, línguas de origem europeia. Línguas gerais eram aí as variações de línguas indígenas faladas pela população. Deixa eu ver o que o colega está chegando. O que determinou o uso das línguas gerais foi principalmente a adoção pelos religiosos, como os jesuítas, que utilizavam línguas indígenas para obter maiores efeitos de conservação dos povos originários. E isso ocorreu no século... aconteceu aí quando os colonizadores decidiram impor a língua portuguesa como língua preferencial. Tudo isso aconteceu aí no século XVII, porque os portugueses, XVIII, porque os portugueses queriam ter mais controle aí sobre a colônia e fizeram com que fosse adotada nas escolas documentos de locais públicos em substituição de língua portuguesa para que esse idioma fosse preferencial. Então, a gente vai estar pegando aí a atividade no livro de vocês, tá? Então, como o nosso tempo aqui é pouco, menos de 4 minutos, possa ser que não dê tempo de fazer a explicação. Então, a gente vai encerrar agora e voltar em seguida para fazer a explicação da atividade. Certo? Vamos lá?